Olha, eu estou lendo uma matéria aqui do G1 sobre as dificuldades que o deficiente tem, especialmente quando ele quer fazer valer a lei. E alguém me perguntou por esses dias, qual o valor da multa para quem estaciona em essas vagas para deficientes. Aí a Tami Cristina, nossa produtora, puxou imediatamente aqui através do Google uma matéria aqui do Senado, agora recente, do finalzinho de 2013, especificamente o dia 18/9, que diz o seguinte: Senado é a mesma coisa, digamos assim, em relação aos valores para idosos e vagas destinadas a pessoas com deficiência. Vamos lá. Senado aprova tornar a infração grave estacionar em vaga de idoso. Regra também vale para a vaga de pessoa com deficiência. Multa passará de R$ 53,20. Preste atenção, você telespectador. R$ 53,20 para R$ 127,69. Projeto vai para a Câmara. Eu quero dizer o seguinte: pela nova terminologia, que não é nova, já faz alguns anos, não se usa mais o termo portador de necessidade especial ou então portador de deficiência. Se usa pessoa com deficiência. Infelizmente, a grande mídia, e o G1 é da Globo, os jornalistas, e muito embora, e não é só estagiário, os grandes jornais também publicam sempre de forma errônea. Mas tudo bem, de modo geral o que vale é a notícia, né? Mas claro que a gente passa essa informação que é a correta. Não se usa mais o termo portador de necessidade especial, como está escrito aqui, eu li da maneira correta. E então, um recadinho aqui para o Felipe Neri, do G1 de Brasília. Então, vamos à notícia, que é importante que você, que tem essa dúvida, né? De repente, você mesmo que está nos assistindo agora, vamos considerar que você, na rapidez, finalzinho da tarde, estacionou seu carro numa vaga exclusiva para deficiente. Mesmo com aviso, você não percebeu. Vamos considerar isso. Então, de repente, você se sentiu culpado ou culpada. O importante é que você não cometa mais essa ilegalidade, tanto infracional como moral, né? Porque você estacionando numa vaga que não lhe pertence, e principalmente que é uma vaga destinada a pessoa com deficiência. Você imagina o deficiente que vai querer estacionar nessa vaga. Você está lá dentro, num shopping, por exemplo, no mercado, no cinema. E, poxa, se coloque no lugar, eu sempre digo isso, se coloque no lugar do deficiente, se colocar no lugar do cadeirante. Como existe várias charges, né, no Google você acha facilmente alguns dizeres. Um deles diz o seguinte: você tem ele aí pronto ou não? É uma criança, um jovem numa cadeira de rodas, e comenta, né, diz o seguinte: todo mundo gosta de usar minha vaga, mas ninguém quer usar a minha cadeira, que é a cadeira de rodas. É bem por aí. Então, olha, o Senado aprovou, que no caso em novembro, projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, para tornar infração grave. Isso é importante, não era infração grave. O ato de estacionar irregularmente em vaga destinada a idoso ou pessoa com deficiência. Aqui eles colocaram portadora, está errado. Ou pessoa com deficiência. Com a mudança, a multa pela infração passa de R$ 53,20, valor cobrado em infrações leves, para R$ 127,69. Olha, eu particularmente eu acho um absurdo esses valores. É muito baixo. Muito baixo. O sujeito estacionar numa vaga exclusiva e tem que pagar uma multa. Agora tudo bem, R$ 127 é pouco ainda. Eu sempre defendo que a multa deveria ser
na ordem de R$ 2.000. Por que R$ 2.000? É um valor de uma cadeira de rodas, não de luxo nem nada. Se não, eu acredito que esteja até mais caro hoje. Mas vamos colocar R$ 2.000, uma cadeira de rodas do material alumínio, digamos assim. Então, na hora de R$ 2.000, esses R$ 2.000 é eu não sou político, mas eu defendo isso. Uma parte deveria ser destinada a um fundo destinado a essas pessoas com deficiência que não têm condições de comprar uma cadeira de rodas ou um andador. Quantas milhares de pessoas desse universo de quase 45 milhões, quase não, muito mais, 45 milhões de pessoas com deficiência que nós temos no nosso país, quantas você imagina que não saem nem das suas casas, seus barracos? Às vezes o deficiente mora num morro e ele não tem condições de maneira nenhuma de adquirir, de comprar uma cadeira de rodas. Cadeira de rodas tem que ser uma cadeira leve, porque nem todos os deficientes têm esse detalhe. Tem acompanhantes. Imagine, é complicado. A vida do deficiente é complicado. Olha, a proposta segue agora para a Câmara, para análise, onde precisa ser aprovada antes de seguir para a sanção presidencial. Bom, esse valor aqui, como eu estou lendo a matéria do ano passado, já foi validado e está se aplicando esse valor. Então, portanto, você que estaciona em vaga exclusiva para idoso ou deficiente, pessoa com deficiência, você vai pagar uma multa de R$ 127,69. Antes era R$ 53. Repito, eu acho muito pouco. Olha, além de uma infração grave, o sujeito tem que levar uma multa de R$ 2.000. Eu vou contar um fato recente que ocorreu aqui na cidade de Jacareí. Tem a rodoviária as suas instalações. E bem visível, sabe, gente? 2 vagas exclusivas para pessoa com deficiência. Um sujeito estacionou o seu veículo, aliás, estaciona há 3 meses. Agora parece que foi resolvida a situação. Há 3 meses, todos os dias, segunda a sexta-feira, estaciona o seu carro numa vaga para deficiente, sai de Jacareí, pega um ônibus e vai trabalhar na cidade vizinha de Mogi das Cruzes. No finalzinho da tarde ele retorna, pega o seu veículo e vai para sua casa tranquilamente, sem que ninguém tome nenhuma providência. Absurdo isso aí. Nós entramos no circuito e me parece, eu não sei ainda, que foi resolvido. Nós estamos hoje no dia 22 de janeiro, é isso, né? Então, eu espero que tenha sido resolvido. Me parece que sim, foi resolvida a situação. E digo mais, eu recebi informação que, como nós filmamos esse veículo, tiramos fotos, fiquei sabendo por terceiros que o sujeito leu alguma coisa na rede social, alguma coisa assim, e disse que não faria mais isso, não estacionaria mais nesse local, mas justificou da seguinte forma: olha só a imbecilidade. Não é um imbecil um sujeito desse. Ele disse o seguinte: em Jacareí ele estaciona esse carro segunda a sexta-feira o dia inteiro. Você imagina se tivesse ordem nessa cidade, se tivesse autoridade da pessoa, do profissional de trânsito, de multar, inclusive guinchar um carro desse, fazer valer a lei. Mas o nosso país, eu estou falando Jacareí, mas num todo, às vezes a gente fala de leis, mas não é leis, é autoridade, sabe? É chegar e multar e aplicar mesmo, fazer com que essas pessoas respeitem as pessoas com deficiência. E por isso que eu defendo uma multa alta, porque eu não acredito no ser humano brasileiro, de modo geral. Desculpa, eu não quero subjugar, mas essas pessoas que usam essas vagas exclusivas, eles estão um pouco ligando se vai pagar R$ 53 ou R$ 127. Eles pagam essas multas que é valor de cerveja, é valores aí de bebida, de cachaça, que aliás, eu digo o seguinte: esse tipo desses sujeitos que estacionam nesses lugares, a gente imagina que dirijam até alcoolizados, mas como o país, em algumas cidades, não, vou repetir, não estou subjugando,
Mas você sabe o que eu estou falando. O que eu estou falando. Não estão nem aí. Dirigem bêbados, alcoolizados, e você vê os acidentes gravíssimos que ocorrem por aí. Então, de repente, o sujeito que estaciona uma vaga exclusiva está bêbado também. Como não tem fiscalização, é uso e abuso. Então, ocorre o seguinte: se o sujeito que estaciona, não é cidadão, é sujeito mesmo. A Tami Cristina está querendo me corrigir, que eu tenho que chamar as pessoas de cidadão ou cidadã. Eu não tenho que chamar nada a partir do momento que você está cometendo uma infração e a falta de respeito ao deficiente, tem que chamar esse tipo de gente de elemento, de sujeito, certo? E eu digo o seguinte: pagando-se uma multa, por exemplo, de R$ 2.000, o sujeito está lá estacionando uma vaga exclusiva para deficiente, está no shopping center e tal, vai lá fazer sua compra, né? Vai tomar seu chopinho, já que nesse país tudo pode. Aí ele chega lá e leva uma multa de R$ 2.000. Você que está me assistindo agora, não sei se você concorda comigo, mas se ele receber uma multa de R$ 2.000, logicamente ele vai querer recorrer, vai perder, porque estava estacionando uma vaga exclusiva e a partir do momento que ele receber a multa, a autoridade ali de trânsito marcou o local, com certeza. Então ele vai ser indeferido, vai ter que pagar R$ 2.000 de multa. Você acredita que esse sujeito, numa outra oportunidade, qualquer lugar, ele vai estacionar uma vaga exclusiva para deficiente? Ele vai pensar, sabendo que não no deficiente, ele vai pensar: se tiver um guarda aqui, um marronzinho, ele vai me multar e eu vou pagar R$ 2.000 de novo? Eu já paguei dois. Vou ter que pagar. Não, ele não vai estacionar. Mas por quê? Ele continua sendo sujeito, elemento negativo do mal. Por quê? Porque ele vai deixar de estacionar não pela sensibilidade, mas pelo valor que ele vai ter que pagar. Eu sempre digo isso. A maioria das pessoas que estacionam nessas vagas exclusivas são pessoas que não merecem nenhum crédito. Tem que multar mesmo, sabe? Eventualmente um caso ou outro a gente tem que estudar, mas e os juízes que de repente vai lá analisar os motoristas infratores que recorrem pensando que vai ter o deferido, né, o seu processo? Eu quero cumprimentar aos juízes, que a maioria está indeferindo nesses casos. Então, quero cumprimentar, para não exagerar, vocês de todo o Brasil. Eu não tenho noção nós não temos noção de tudo, mas você que respeita as vagas exclusivas, parabéns. E você que não respeita, cuidado. Nós temos uma equipe que está filmando e tirando fotos. E de repente você vai ficar famoso aí, o seu veículo, você está estacionando uma vaga exclusiva e sua foto do seu carro estará no minutodeficiente.com ou aqui onde nós estamos falando pela TV UOL, pelo YouTube. Então, mais um Minuto Deficiente e nós queremos que você participe deste programa que na verdade foi criado para o rádio, mas nós estamos aqui na tela da sua TV UOL, do seu canal YouTube Minuto Deficiente, mas a ideia é passar informações, difundir, sempre promovendo a inclusão. Aos deficientes visuais, meus amigos que estão nos ouvindo, não estão nos vendo, você deficiente físico, de qualquer natureza, principalmente você que é parente de pessoas com deficiência. Observe bem, acompanhe os nossos programas aqui, gravado ao vivo, a gente erra ao vivo, não tem edição. Nós estamos aqui, tá? No estúdio simples, mas passando informações, eu acredito, é um bate-papo com informações precisas. Aqui não tem artista, é apenas um radialista, jornalista, especializado, mas sempre aprendendo cada vez mais com o próprio ser humano, com o próprio deficiente, a fazer valer, promover uma vida melhor, com mais respeito. Porque a partir do momento que você que é deficiente está nesse estado, que você tem dificuldade de locomoção,
no mínimo nós, cidadãos do bem, temos que abrir as porteiras, as portas, para que você tenha facilidade de locomoção. É uma coisa prática e simples, mas as pessoas insistem, desculpa a expressão, em ser canalhas. Essa é a minha opinião. Grande abraço e até o próximo Minuto do Deficiente.